Então, para quem não me conhece, eu sou Renata Nader, sou médica dentista, tenho esse canal para falar um pouco sobre aumento dos nossos resultados, aumento nas nossas vendas, um pouquinho sobre marketing digital, falo de um pouco de cada coisa que a gente possa melhorar os nossos resultados. E hoje vou falar aqui sobre um tema que é a estratégia Disney, que é muito interessante para alcançarmos os nossos objetivos. Então, para que serve isso, né? Serve para as nossas metas, para nós direcionarmos as nossas metas. E ele é interessante, depois vou passar aqui também umas perguntas que vocês podem anotar, e essas perguntas podem ser algo que vai ajudar vocês a definirem aí a sua meta, o seu destino aí, naquilo que você quer realizar, naquilo que você quer concretizar nesse ano, não é? De 2021. Então, gostava muito que vocês tivessem alguma maneira de levar um pouquinho dessa estratégia, que vocês possam colocar aí no papel. Realmente essa estratégia ela é aplicada dentro da PNL e realmente é um exercício que é importante fazer ele presencial. Eu vou explicar aqui para vocês de alguma maneira, mas também com essas perguntas vocês vão poder usar essas perguntas e ajudar vocês aí nessa tomada de objetivos de vocês, e é disso que nós estamos falando, tá bem? Então, muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos, e a nossa mais uma live, né, dessa semana. Olha, pessoal, é assim, eu estou no YouTube, no Face e no Insta. O Insta costuma estar, às vezes, sumindo a imagem, então, se caso precisarem, pode entrar lá no YouTube, que eu estou lá no YouTube e a imagem está mais constante, não está caindo tanto como aqui no Insta. Ok, pessoal? Então, vamos lá? Vamos embora para lá? Então, vá. Então, o que eu trago aqui para vocês? Eu trago aqui falando um pouquinho da estratégia Disney, e eu queria deixar aqui com vocês uma parte aqui que eu achei muito interessante, que fala aqui da estratégia Disney, porque o que é a estratégia Disney? É que Disney, ele era uma pessoa que sonhava, ele sonhava muito, e os sonhos dele, ele não punha empecilhos, não tinha como se fosse as coisas que impossibilitavam ele de ir para outro lugar. Então, Disney estava sempre sonhar. Então, ele sonhava, idealizava, mas não colocava aquilo como impossível. Ele sonhava. A primeira coisa era sonhar. E o que eu trouxe aqui para vocês é justamente isso, porque na PNL muitas pessoas modelavam, não é? Existe uma ferramenta na PNL que é modelar o que dá resultados nas grandes pessoas que têm grandes resultados, alguns empresários, algumas pessoas de sucesso. Então, o que eles faziam, como que eles alcançavam esses objetivos, para que outras pessoas também conseguissem alcançar esses objetivos. Então, nisso. Por que eu estou falando disso? Porque é importante nós aumentarmos os nossos resultados, as nossas vendas, aumentar todos os nossos resultados que nós queremos no consultório ou no escritório, o que seja, qual a sua profissão liberal, justamente se você tiver uma meta de como você vai organizar esses seus sonhos, como você vai organizar os seus objetivos, porque sem você ter uma estrutura, uma estratégia para alcançar esses objetivos, fica difícil você alcançá-los, não é? Então, eu trouxe aqui para vocês porque Disney, ele fazia assim, existiam 3 Disneys diferentes. Eu vou ler aqui para vocês que eu acho isso muito interessante, que ele fala assim: o sonhador, o realista e o crítico. O sonhador sem o realista não consegue transformar ideias em expressões tangíveis. O crítico e o sonhador sem o realista vivem em conflito permanente. E o sonhador e o realista podem criar, mas talvez não seguem
um alto nível de qualidade sem o crítico. O crítico ajuda a avaliar e melhorar os produtos da criatividade. Então, o que eu quero dizer isso? Que existiam 3 níveis, né, do Walt Disney, da estratégia Disney, que era o sonhador, o realista e o crítico. E nessa frase que eu falei aqui para vocês, não existe um sozinho ou outro sozinho, porque eles se complementam. Então, não adianta só eu sonhar sem eu saber o que é possível, o que é impossível, como eu vou transformar o impossível em possível. Então, essas três tipos, né, que ele falava que existia 3 tipos de Disney, eles são justamente para juntar, para que você consiga ter esses resultados, porque não existe um sozinho, não existe eu ficar aqui sonhando, olhando assim para cima, e sonhando, idealizando alguma coisa, sem eu ter as outras partes também, porque as outras partes faz parte da minha concretização do meu objetivo. Certo, pessoal? Muito boa noite, sejam bem-vindos, um grande beijo aí para todos vocês que entraram aí, que estão a chegar agora, um grande beijo para vocês, e hoje nós estamos falando aqui sobre a estratégia Disney, não é? E justamente eu estava a explicar por que nós fazemos isso, por que eu estou falando de vendas, melhora a estratégia no consultório, melhora a estratégia na sua profissão liberal, se eu estou falando de estratégia Disney, uma coisa não conecta com a outra? Não, pessoal. A estratégia Disney é justamente para nós desenharmos nossos objetivos e alcançarmos os nossos resultados. É uma estratégia para que você consiga alavancar e conseguir realização desse seu sonho, não é? Porque o objetivo que a gente coloca no ano, geralmente as pessoas no começo do ano têm aquele monte de objetivo, não é? Então, às vezes, está focado somente em fazer algumas coisas, mas não está vendo o sonho lá no fundo, lá na realidade, aonde eu quero ir. Então, é importante ter essa estratégia para que nós conseguimos conectar tudo. Então, como eu estava a dizer ali, não é? Existem esses 3 Disneys, né? Que é o sonhador, o realista e o crítico. E cada um deles tem um papel. Nada é como se fosse uma tríade mesmo, e que nada acontece sozinho, tá bem? Então, nós vamos começar aqui a falar das fases, não é? Com calma, depois eu vou explicar também como vocês podem fazer aí na vossa casa e como vocês podem fazer também só quase no papel, só para ter uma ideia dessa ferramenta. Então, o sonhador, qual que é o papel do sonhador? O papel do sonhador é sonhar. É esse mesmo papel, é sonhar. E sonhar como, pessoal? É sonhar sem limites. É sonhar. E às vezes eu falo assim, né? Sonhar grande e pequeno dá o mesmo trabalho, porque quando você sonha, você não pode sonhar, e não sei se vocês, às vezes, acontece isso com vocês ou com algum conhecido de vocês, que às vezes você sonha com alguma coisa. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, não é? Quero comprar aquela casa, uma casa nova ou uma casa. Então, você sonha com aquela casa, você idealiza com aquela casa, mas aí o que vem? No mesmo momento que você está sonhar, você está idealizando aquela casa, o que seu cérebro faz? Vamos lá, se o pessoal sabe. O que faz, pessoal? Faz justamente a mesma coisa. Ao mesmo tempo que sonha, ele corta os nossos sonhos, não é assim? Então, ao mesmo tempo que eu estou sonhando, eu estou idealizando alguma coisa, eu, ao mesmo tempo, estou falando assim, não dou conta, não vai ter jeito, isso não vai dar certo, isso não vai realizar, isso é muito caro, isso é muito difícil, isso é impossível. Não é assim, pessoal? Ou será que vocês sonham e não põem nada disso e não vê nenhum pensamento desse? Diz aí para mim, se as pessoas aí que estão aí, que se sonham e de vez em quando tem um sonho, ao mesmo tempo vem o não sonho, não é? Já vem tudo, parece que aquela segunda voz dizendo, não é possível, não faça isso. Não é assim, pessoal? Então,
Justamente por isso. Então, quando a gente assume esse papel dentro dessa estratégia, quando nós assumimos o papel de sonhador, é para sonhar. Não é para pensar nos pós, nos contras, não é para pensar em nada disso. Vai ter a hora de pensar nisso. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é idealizar esse sonho. E aí vocês até podem fazer, não é? Aqui, geralmente, nessa estratégia Disney, nós fazemos três limites assim na sua frente, como se fosse três bolas no chão, e você vai passando por essas etapas, do sonhador, do realista e do crítico. Aqui eu vou explicar para vocês só um pouco como vocês podem fazer isso, né? Que é justamente essa parte do sonhador. Então, quando você sonha, é para sonhar. É para ver, só que quando eu falo que você vai fazer vai sonhar, não é? Esse seu objetivo, seu sonho, você tem que, é como se você fechasse os olhos e vivenciasse isso, você visse você naquele momento, como você estaria, como seria, quem estaria do seu lado, o que você escutaria, o que você ouviria, qual é o som que eu escuto, o que eu vejo, o que eu estou sentindo naquele momento, que eu estou sonhando, que eu estou vendo aquilo, que é aquele meu grande sonho, aquele meu objetivo maior, não é? Então, esse é o sonhar. Então, nessa estratégia Disney, quando você fala do sonhador, é isso, é sonhar, é não ter limites, não ter críticas, não ter nada, é só mesmo sonhar. E quando você estiver fazendo esse exercício do sonho, você vai justamente fazer todas essas etapas, o que eu estou vendo, o que eu estou sentindo, o que eu estou ouvindo, quem está do meu lado, qual é a sensação de eu estar lá naquele meu sonho, naquela realização daquele meu ideal aquela meta que eu construí para esse ano, ou para daqui 2 anos, 5 anos, não interessa qual é o seu objetivo, se ele é de curto prazo, se ele é de longo prazo. O que importa é você fazer toda essa trajetória do sonhador, ok? Certo, pessoal? Então, vamos lá. A outra fase, não é, que nós temos aqui da estratégia Disney, é justamente você pensar o realizador, realidade, não é? Então, o que vem a ser o papel do realista? É traduzir as fantasias do sonhador para confrontar o mundo real. Ele é real. No mundo real, no mundo físico e no mundo financeiro. De forma a tornar tangíveis. Quer dizer, é um jeito de eu separar o que é impossível do difícil. Eu sou realista, então eu tenho que ver o que tem ali na parte física, o que tem na parte financeira, o que tem na parte da realidade, no mundo real, que eu possa traduzir essa minha realidade. Então, a estratégia Disney para alcançar os nossos objetivos, ela é feita dessa maneira. Então, primeiro eu faço lá o papel do sonhador. E agora eu estou no segundo papel, que é no papel do realista. Só que o realista, ele vai trazer o sonhador como se fosse para o mundo real. Eu sonho comprar aquela casa. E agora para o mundo real, como que seria isso? Seria o valor financeiro, quanto custa, como que é a parte física, o que eu vou precisar para isso. É a realidade, são os fatos, né? A parte real do seu objetivo, da sua meta. Certo? Então, nessa posição, na estratégia de a gente faz a posição assim no chão, igual eu falei, é como se você entrasse naquela bola, na parte do realista, e aí você é realista, você já não está sonhando alto, você já não está só no sonho, sem as outras coisas. Na parte realista, você tem que vir com a realidade. Então, é aquilo que tem de fato. Se a parte financeira, a parte física, que nós falamos, vai tornar tudo que seja impossível em difícil, né? Porque às vezes algumas coisas podem ser impossível, mas tem coisa que pode passar do impossível para uma coisa difícil e não impossível, certo? Então eu vou trazendo
E isso, pessoal, é interessante que vocês vão fazendo esse tipo de exercício, que vocês vão anotando, que vocês vão escrevendo. Então, o que é real aqui? O que é a minha realidade? Eu quero comprar aquela casa, então quanto custa aquela casa? Como que vai ser? O que eu tenho que fazer para conseguir? Então, você vai destrinchando todos aqueles passos, né? Da parte do seu objetivo na parte de realidade. Ok? Deu para entender aí, pessoal? Põe um joinha, vai lá, chama os amigos ali no aviãozinho, subscreve lá no meu canal do YouTube e pronto, e vamos continuar aqui, tá bem, pessoal? Se tiver alguma dúvida, digam. Então, é justamente isso. Então, nós passamos por duas fases. Fase do sonhador, fase do realista, e agora nós vamos passar para a parte do crítico. E qual é essa parte do crítico? A parte do crítico é reconhecer o que está bom e questionar o que não está dentro dos critérios. Criar alternativas e transformar o difícil em possível e o impossível em difícil. Mas aqui o papel, gente, do crítico é mesmo criticar. É bem aquele assim, sabe aquela pessoa que você convida para fazer um churrasco e a pessoa fala assim, mas vai chover nesse dia. Entendeu? Ele é o crítico, ele vê tudo de errado, ele vê tudo o que vai dar errado no acontecimento que você está planeando. Ou então ele fala assim, isso não vai dar certo, vai fazer um churrasco e se parecer um vegetariano. Então, o crítico, ele coloca todas as partes negativas da situação para que você queira realizar o seu objetivo, certo? Mas você vai falar assim, mas o crítico é tão ruim. Não, o crítico não é ruim. O crítico, ele por um lado também ele é bom, porque ele está sendo crítico, ele está trazendo todas as piores coisas daquele seu sonho, não é? E vai até transformar em algumas coisas que sejam impossíveis, né, difíceis, e vai transformar isso aqui e vai ver os critérios que existem dentro disso aqui, que possa tirar de uma coisa que é quase impossível numa coisa mais difícil. Mas ele é o crítico, ele vê as coisas que podem não dar certo, ele vê todos os aspectos negativos da coisa, né? Então, o exemplo que eu estava dando eu vou comprar aquela casa. Mas a casa depois é grande, depois a casa é cara, depois a casa é isso. Então, ele está vendo todo o lado crítico. Aí você me pergunta assim, mas então, como que eu faço isso? Aqui, pessoal, a estratégia Disney, essa ferramenta, ela é justamente para quando você tem uma meta, um objetivo, um sonho, você separar cada etapa. Você vai separar o sonho, você vai separar a realidade, a parte realista da coisa, e você vai separar o crítico. Porque para que aconteça certas coisas, você não pode estar ele tudo no mesmo balde, não pode estar os três tudo no mesmo pacote. Essa é a questão que os nossos sonhos, nossas metas não conseguem ser realizadas, porque nós colocamos tudo no mesmo pacote, todo no mesmo saco. Certo, pessoal? Por quê? Porque ao mesmo tempo que nós idealizamos um sonho, nós estamos escrevendo a nossa meta do ano, o que nós queremos, quais os objetivos, qual é o meu sonho para esse ano, no seu cérebro já está lá assim, isso não vai dar certo, isso não é assim, isso não vou dar conta, nananã. Então, você mistura, você nem consegue sair e pensar fora da caixa, você não consegue nem sair, nem pensar e nem ver as possibilidades, porque ao mesmo tempo que você está a sonhar, você está podando o seu sonho. Então, é interessante você fazer essa estratégia Disney justamente para separar esses fatos. E como que nós fazemos isso? Na PNL, nós fazemos isso, colocamos três círculos no chão e eu vou passando por esses pontos, não é, no chão, mas tomando a atitude ou o pensamento como se eu fosse mesmo
o sonhador. Se eu sou o sonhador, naquele momento eu só estou a sonhar. Eu estou vendo tudo que eu quero, sonho, sem saber se é possível ou impossível. Eu só sonho. Então, eu olho para cima, eu estou a sonhar, eu estou idealizando, eu estou sonhando, eu estou me vendo naquele objetivo meu, com o exemplo que eu dei, comprando uma casa, né? Então, eu estou vendo lá comprar a casa, eu estou feliz dentro da casa, o que eu estou sentindo, o que eu estou vendo, quem está comigo. Então, isso é a parte do sonho. Depois, você vai andando e vai para a parte do realista. E faz a mesma coisa, coloca tudo que seja realista. Aí você é como se você saísse do sonhador e agora você é realidade. Então, a realidade, o que eu tenho aqui de realidade? O que é real nesse meu objetivo? Depois você muda para o crítico. No crítico, você vai criticar tudo. Você, isso assim, isso assado. Porque nós fazendo isso, essa roda, e você vai passando por isso várias vezes. A etapa não é passar uma vez só, são várias vezes. Porque você vai tendo insights. Você começa a ter insights de meu objetivo, meu sonho é aquilo. Qual que é a minha meta agora, a minha parte real? O que eu tenho como realidade? E aí vem os insights. Na crítica. O exemplo que eu estou dando é comprar uma casa, não é? Então, se eu estou comprar a casa, o que é a parte crítica? A casa é muito grande, a casa é isso, a casa é aquilo. Então, eu vou na parte crítica. E eu vou fazendo esses passos, tanto do sonhador, do realista e do crítico, várias vezes. E se quiser, você pode anotar tudo que vai vindo na sua cabeça, o que é o sonho, o que é o realista e o que é o crítico. E é justamente isso que vai te fazer ter noção daquilo que realmente é impossível de fazer, mas aquilo que que é impossível, mas eu posso tornar ela difícil, eu posso dividir ou separar ou arrumar uma maneira que ela pode se tornar difícil, mas ela não é impossível, e tornar o difícil irrealizável. Mas eu preciso ter essa clareza. Porque quando está tudo no mesmo pacote, tudo está na mesma posição, eu não consigo idealizar os meus sonhos, as minhas metas, os meus objetivos. Porque nós, ao mesmo tempo que sonhamos, que estamos querendo algo, o nosso cérebro, ao mesmo tempo, vem a crítica. E eu falo isso porque essa estratégia foi inventada justamente por isso, porque, inclusive, o Walt Disney, ele era um sonhador, o irmão dele que era o realizador, então eles se davam muito bem, porque um era sonhador e o outro realizava. Porque um sonhava e não queria saber como ele ia alcançar, ele tinha aquele sonho, e o outro é que tinha que ir vendo na realidade o que precisava, se precisava ir lá pedir um empréstimo ao banco, que precisava. Então, o irmão do Walt Disney, que era o Rony, eu acho que é assim o nome dele, ele é que fazia toda essa parte da realização e também como que surgiu tudo isso, né? Como surgiu essa estratégia disso? Surgiu justamente as pessoas. O que ele fazia? Quando ele juntava umas equipas, né? Equipa de uma empresa, algumas pessoas que iam projetar algo, e ele sabia já quem era mais sonhador, quem era mais realista e quem era mais crítico. E ele separava em sala. Então, ia para uma sala, ia lá todos os sonhadores, para um outro lado ia todos os realizadores, para o outro lado ia todos os críticos. Porque quando você é sonhador, você não pode estar ao mesmo tempo no ato que você quer idealizar um sonho, que você quer pensar naquele seu sonho, não pode ter alguém ali interferindo. Então, ele separava. Conforme separava todas essas pessoas, as coisas fluíam, porque quem era sonhador imaginava 1001 coisa, não é? O realizador já ponderava em todos os fatos, nas realidades. E o crítico vinha os defeitos em tudo que aquilo podia acontecer. Se era caro, se era barato, como que ia ser, como que ia fazer. Então, quando você separa esses elementos, você consegue ter uma maior clareza de cada passo. E depois é que você junta. Você não junta na altura que você quer muito o seu sonho, sua realidade. Você primeiro separa. E depois é que você começa
a juntar as partes. Então, pessoal, essa estratégia, ela é muito interessante justamente por causa disso. Porque na nossa vida, não sei se com vocês ou com alguém que vocês conheçam, ou até mesmo com vocês mesmo, não sei se vocês já aconteceu isso com vocês, de vocês, ao mesmo tempo que tem um sonho, aí você começa já a pôr um monte de defeito naquele sonho. Ah, eu sou nova demais para fazer esse sonho, eu sou velha demais para fazer o sonho, eu não tenho tempo, isso é caro, isso é barato, isso é aquilo. Então, não dá tempo nem para você sonhar. Então, por isso que a estratégia Disney ela foi desenvolvida dessa maneira. E nas empresas, eles separam realmente as pessoas que são de cada tipo, que é para poder mesmo sonhar à vontade. O outro realizar à vontade, e o crítico criticar à vontade, sem nenhum interferir com o outro, ok? Certo, pessoal? Por exemplo, aqui fala assim, olha, que eu trouxe aqui para vocês. Disney evitava que o fantasma do impossível travasse seu processo criativo, impedindo-o de concretizar suas ideias. Então, por isso que ele não deixava a parte crítica estar ali na hora do sonhador, porque podava, porque simplesmente não deixava sonhar. Quando tem, é aquilo que eu dei o exemplo, quando você tem uma pessoa muito crítica, e com certeza vocês têm aí algum amigo que às vezes é muito crítico, ou muito, não é? Vamos dar um nome aí, e que justamente... Você fala, vou fazer um churrasco, ele fala, mas vai chover. Você vai falar, vou convidar um grupo, e se alguém for vegetariano? Eu vou fazer isso, mas isso não vai dar certo, isso vai sair caro, ou isso, entendeu? Então, não dá certo isso. Ok, pessoal? Então, e outra coisa que eu trouxe aqui para vocês, que é justamente... O pensamento de Disney era: eu sonho, testo os meus sonhos, mesmo contra minhas crenças. Ouço correr risco, executo os meus planos para que esse sonho se torne realidade. Disney não se curvava diante dos obstáculos, por isso foi uma pessoa de sucesso. Porque ele, mesmo tendo um monte de crenças, ele não deixava que as crenças invadissem o sonho dele. Primeiro, ele sonhava. E depois que ele sonhava, colocava no papel e fazia tudo aquilo, aí depois ele juntava o realizador e o crítico para poder ver o que podia transformar as coisas para poder conseguir a realização daquele sonho. E é isso que, às vezes, nós temos que pensar quando temos nossos objetivos. Então, eu acho que essa estratégia ela é muito poderosa. É muito poderosa porque ela separa todos os elementos do nosso sonho. E eu acho que isso que dá clareza, né, na nossa jornada aí. Outra coisa que ele coloca aqui, olha, outro aspecto, né, dessa estratégia, da estratégia Disney, é que ela auxiliava a manter o foco no seu sonho. Uma vez tomada a decisão, a concretização de sua ideia era um fato inquestionável. O desafio estava em como fazer acontecer. Quer dizer, ele sonhava, ele idealizava aquilo e não queria saber. Agora alguém que arruma um jeito de realizá-los, certo? Então, ele punha foco no sonho, entendeu? A realização era depois. Primeiro ele sonhava. E depois ele realizava. E quando eu falo que vocês têm que, quando sonham, sentir, ver o que vocês estão vendo, sentindo, ouvindo o que vocês estão ouvindo no dia da realização daquele seu grande sonho, isso são os sentimentos. É como aí entra um pouco a física quântica, né? Como você começa a idealizar aquele seu é como se você estivesse lá naquela hora, como você estivesse pronta para estar lá, quando você estivesse já realizando. Então, na sua cabeça, é como se aquele tivesse já realizado.
Então, isso que é importante, por isso que alguns sonhos de algumas pessoas conseguem concretizar, porque elas idealizam e elas veem, elas enxergam como se aquilo tivesse realizado. Então, aquilo como se fosse um universo de possibilidades, né? E quando aparece todas aquelas possibilidades, é como se ela enxergasse aquele sonho como um sonho lindo, maravilhoso, onde é como se ela estivesse naquele momento daquele sonho. É como se tudo ali estivesse acontecendo mesmo, que fosse real. E tudo que a gente acredita, não é tudo que nós acreditamos, que nosso pensamento consegue ver, nós conseguimos realizar. E era assim que ele pensava, por isso que ele fez tantas realizações, não é? O Walt Disney. E, por exemplo, aqui, isso aqui é muito bom para nós, que fala assim: muito de nós age de forma inversa. Coloca inicialmente foco no como fazer, o que por vezes nos leva a ceder os obstáculos e abrir mão daquilo que desejamos, por achar que será impossível. Com este foco distorcido, deixamos de usar nosso potencial criativo para buscar soluções e perdemos a oportunidade de experimentar o sabor das realizações. Tá vendo, pessoal? Que é justamente como a gente pensa sempre no como fazer e esquece de saborear aquilo que é imaginar, criar, entendeu? O sonho, ele tem que ser criado, ele tem que ser, uau, é criado, é idealizado, é sentido, é visto, entendeu? Não pode ser um sonho assim que você já mal abriu a boca para falar do sonho, você já está pondo ali todos os seus empecilhos e as suas críticas, certo? Não vai sair do lugar, não vai sair do papel, não vai sair de lado nenhum. Então, é muito interessante essa estratégia para que vocês possam aí usá-la para os seus objetivos. Mas, pessoal, não é uma vez que a gente faz só estratégia disso, nós temos que fazer sempre. E treinar. É ação, é aquilo que eu falo sempre. Não adianta o conhecimento sem colocar atitude e ação, não é? Então, não adianta eu saber isso e não fazer, não adianta eu aprender algo e não colocar em prática, porque não vai te tirar do lugar onde você está. Se você faz algumas coisas e tem um resultado, você vai continuar fazendo e você vai continuar tendo os mesmos resultados. Se eu quero outros resultados, eu tenho que começar a fazer coisas diferentes. E aí começar a idealizar os meus sonhos. Mas não adianta sonhar e vir logo a crítica. Porque assim você não sai, não vai sair do lugar. Ok, pessoal? Então, por isso que eu trouxe aqui essa estratégia, porque eu acho que ela é muito interessante. É um ponto que todo mundo que deseja algo, acho que deveria experimentar fazer, porque realmente faz grande diferença, ok? E eu trouxe para vocês aqui também algumas perguntas que fazem parte da grade de metas e estratégia Disney, que são 4 perguntinhas que, se vocês quiserem pegar em um papel, uma caneta e anotarem, também é muito interessante. E uma coisa que fala que quando é a parte realista é o que você tem e quer manter. Então, essa é uma pergunta que você pode fazer quando você quer realizar um sonho, né? Que você tem um objetivo. Então, a primeira pergunta, o que você tem e quer manter? Ela está na parte realista, certo? E o que significa isso, pessoal? Porque, às vezes, alguns objetivos, se eles são muito grandes, tem coisas que nós vamos ter que abrir mão. E você já pensou nisso? Às vezes, certas coisas você vai ter que deixar de lado, abrir mão de algumas coisas que talvez para você seja importante. E aí você mesmo se boicota porque você não quer abrir mão daquilo. Então, é importante que você escreva e tenha isso na parte da realização realista, o que eu tenho e o que eu quero manter.
certo? Porque muitas vezes, eu vou dar um exemplo aqui, às vezes a pessoa fala assim, olha, eu quero dar palestras em vários lugares do país ou do mundo, que seja. Mas ela fazer essas viagens, não é? Ou ele fazer essas viagens, ele às vezes está abrindo mão da família. Ele está ficando longe da família. E às vezes é isso ele não quer. Então, quando você for pensar no seu sonho, você tem que justamente pensar nisso. O que eu tenho e eu quero manter. Isso é o primeiro ponto, ok? Então, vamos lá para o segundo ponto. O segundo ponto é na parte realista e crítico. É o que você tem e quer eliminar. Então, tem certas coisas na minha vida que eu tenho, mas eu não quero mais ter. Para eu alcançar aquele sonho, tem coisa que eu quero manter e ter e manter. Eu não vou abrir mão. Mas tem coisa que eu vou abrir mão. Tem coisa que eu não quero mais. Tem coisas que eu quero eliminar. E quando eu penso nisso, nos meus objetivos, porque é bem aquilo que eu falei, às vezes a pessoa fala, eu quero fazer isso, vou viajar e tal, mas eu não quero estar longe da família, então isso é uma coisa que eu quero manter e quero o que eu tenho, né? Hoje eu estou perto da minha família e é o que eu quero manter. Mas, por exemplo, tem outras coisas no caminho que eu quero eliminar. Eu não quero mais aquela vida, eu não quero mais ter aquele emprego, eu não quero mais outra coisa que seja. Então, não quer mais. Então, é uma coisa que eu quero eliminar. A terceira parte, ela está no parte do sonhador e do crítico, e ela está assim, o que você não tem e quer evitar. O que você não tem, você já não tem isso, mas você quer evitar de ter isso. Então, pensem lá no que você não tem, mas quer evitar. Está na parte do sonhador e crítico. Então, tem muitas coisas que às vezes você não tem aquilo, mas também você não deseja ter aquilo, você quer evitar ter aquilo, certo? Aí, às vezes, até vai muito uma pessoa que, às vezes, quer ter uma visibilidade, um reconhecimento, mas ela quer evitar a exposição da vida dela, ou qualquer coisa do gênero, assim. Então, pense nisso também, tá bem? E a quarta pergunta do sonhador é justamente o que você não tem e quer conseguir. Então, é você pensar o que eu não tenho hoje, mas eu quero conseguir. Eu quero ter isso. Então, você fazendo essas 4 perguntas aqui, você está justamente vendo aquilo que é realmente o que você quer conseguir, qual que é o seu sonho, e ao mesmo tempo mostrando quais são os aspectos e o que eu quero manter, que eu tenho e eu quero manter, tudo que eu tenho, mas eu quero eliminar, não é? E tudo aquilo que eu não tenho, eu também quero evitar. Então, você colocar isso no papel e fazer isso, olha, pessoal, vai dar uma clareza, assim, brutal. Vocês vão começar a perceber que muitas das coisas dos vossos objetivos, às vezes, eles são boicotados por você mesmo. Porque muitas das coisas você não quer perder. Ou, às vezes, muita coisa você está evitando. Então, esse exercício aqui da grade de meta e estratégia Disney, ele é muito interessante, porque vai te dar realmente muita clareza daquele seu objetivo e justamente tudo aquilo que me envolve nesse objetivo. Tudo aquilo, porque, pessoal, para eu alcançar algo, tudo tem os pós e os contras. Tudo vai ter sempre um lado positivo e um lado negativo. Sempre vai ter algumas coisas que eu quero ali comigo e outras coisas que eu já não quero mais. Ou algumas coisas que eu quero evitar para eu alcançar aquele meu sonho. Porque aquilo é que eu quero. Mas se a gente não tiver isso muito bem definido, não tiver isso no papel, as coisas se misturam. E quando se misturam, nós não sabemos bem
aquilo que nós queremos e não sabemos o que está nos impedindo de ir para frente ou ir ao encontro dos nossos sonhos. Porque muitas vezes nós mesmos estamos fazendo boicote desse sonho. Porque se eu alcançar esse sonho, pode ser que eu vou ter que abrir mão de uma coisa que eu não quero abrir mão. Já pararam para pensar nisso? É um bocado profundo. Então, pessoal, e aí? Sonharam? Coloca aí nos comentários, coloca aí se ficou claro para vocês as etapas do sonho, do sonhador, do crítico, do realista. Ficou claro aqui a grade de metas da estratégia e estratégia Disney, as perguntas aqui. Se isso fez algum sentido para vocês, coloca aí um joinha, que eu quero ver aí se o pessoal tá conectado e se foi válido essa parte. Porque realmente pare um pouco para pensar e começa a ver na sua vida algumas coisas que alguns sonhos seus que você deixou para trás e que, colocaram ali o joinha. Ei, Zé, tudo bem com você? Um grande beijo. E coloque aí, veja se vocês, alguns sonhos que vocês deixaram lá atrás, mas lá atrás mesmo, e que de repente o crítico foi entrando na sua vida, não é? E que você foi achando que era tão difícil, com tantos obstáculos, que você foi distanciando desse seu sonho, cada vez mais. Será que não está na hora de você ir buscar esse sonho, colocar ele no papel, fazer essa estratégia Disney para tirar ele do papel e começar a se posicionar e perceber tudo o que você quer continuar, que você quer eliminar na sua vida, para você conseguir alcançar esse sonho que ficou lá atrás e que você é tanta coisa na sua vida, você está sempre ocupado com tanta coisa que você nem tem tempo para pensar e nem tem tempo para lembrar que um dia você sonhou algo. Então, aqui eu deixo aqui a minha reflexão para vocês. Será que vale a pena viver assim, sem ir atrás de um grande sonho? Sem ter um sonho onde você vai se realizar, onde é uma grande meta, uma missão de vida para você? Então, esse exercício, essa ferramenta, né? Não é um exercício, é uma ferramenta. Eu espero que ela tenha sido válida para vocês, espero que ajude vocês a delimitar, a desenhar, né? Nem a delimitar fica muito limitado. É desenhar, não é? E projetar o seu sonho, ok? E lembre aí das perguntas da grade de metas, que elas são muito poderosas e que tem certeza, se você colocar no papel, você vai começar a ver coisas que não via, ok? Então, pessoal, fico por aqui hoje. Um grande beijo para vocês. Amanhã temos mais uma live, são 2 semanas seguidas de lives, todos os dias, às 9h30. Para a semana, vai ser só uma live por semana. Mas estaremos aqui sempre, agora, sempre. Trazendo conteúdos para que você possa melhorar na sua vida, usar alguma ferramenta para algum objetivo, para alavancar o seu consultório, para alavancar o seu negócio, para aumentar as suas vendas, alcançar os resultados e buscar ir atrás desses seus grandes sonhos. Ok? Fiquem bem, fiquem com Deus e até mais, e até amanhã, e um grande beijo. Muito obrigada por todos estarem aí presentes. Até mais. Tchau, pessoal.